Olá, pessoal. Aqui é o professor Thiago Cassol Severo. Estou aqui fazendo um material de apoio para nossas atividades da disciplina de tópicos. Então, vou revisar rapidamente aqui nesse vídeo o tema chamado movimento de queda livre, certo? Importante tema para analisar, né, os movimentos que nós gravamos nas aulas anteriores. Importante, tem um pequeno texto ali que acompanha o vídeo lá em nosso AVA, em que você depois pode tirar algumas informações adicionais, bem importantes, inclusive materiais, né, de apoio. Tá? Então, primeiro, vamos focar aqui no vídeo, mas leia o texto antes de começar o estudo. Bom, o movimento de queda livre, né, ele é um movimento muito tranquilo, né, de analisar, ele não é um movimento difícil. Os primeiros passos do curso de Física ou de Engenharia sempre começam com os movimentos retilíneos. Então, quando temos movimentos retilíneos, podemos imaginar que temos duas situações muito básicas, movimentos na horizontal ou movimentos na vertical. E aí tem uma segunda característica importante também, eles são acelerados ou não acelerados, tá? Então, essas duas características separadas, né, ser vertical, horizontal, ser acelerado ou não, caracteriza todo esse início de movimento retilíneo. Mais para frente, nas disciplinas vai passando, aí a composição de movimentos, que é o movimento de projéteis, que de uma maneira bem geral, nós podemos até dizer que ele é um movimento de queda livre, mas que lá na frente a gente explica com mais detalhes. Então, focando então no movimento retilíneo em queda livre, vamos ver algumas características, tá? Mas para motivar, eu deixo para vocês aqui um vídeo, né, do físico teórico Brian Cox, que visita algumas instalações, uma instalação da NASA, e ele vai mostrar uma característica muito importante do movimento de queda livre. Tá? Todo mundo já, né, atirou algum objeto para cima, né, e principalmente objetos com diferentes características. Né? Atirou um balão e atirou uma pedra, por exemplo, e observou que eles caem de forma diferente. Tá? Ele mostra o motivo que isso acontece num vídeo muito interessante, que eu vou passar alguns pedacinhos dele muito rápido, mas que eu aconselho vocês clicarem ali no botãozinho do YouTube e depois assistir com mais calma esse excelente vídeo. Mas quando ele começa a explicar o movimento, ele está dentro de um local totalmente fechado, totalmente, né, que pode ser totalmente fechado, e ele pode retirar todo o ar. Então ele vai reproduzir dois objetos caindo numa situação com a pressão atmosférica ou com a resistência do ar, como nós normalmente dizemos na física, e depois uma situação em que aquele local vai ser totalmente fechado, totalmente isolado, e vai ser retirado praticamente todo o ar de dentro, ele vai repetir aí o experimento, né, derrubar dois objetos. Então aqui você observa, ele está subindo um conjunto de penas, plumas, e uma bola de boliche, né, muito característica. E aí ele vai largar, e tu já tem a noção óbvia, né, que esses dois objetos irão cair, mas chegarão ao solo em tempos diferentes. A bola de boliche, né, chegará mais rápido, as penas ficarão flutuando por um determinado período e até chegarem ao solo. Em um primeiro momento, quando tu analisa sem muito cuidado, tu acredita que tem a ver com a massa, né? A massa da bola de boliche é maior, então ela cai mais rápido no solo. Mas aí, ele faz a prática, né? Ele faz o que eu comentei, ele fecha esse grande local, ele retira todo o ar possível, que é de se retirar, a pressão reduz a valores muito abaixo da pressão atmosférica, e ele repete o experimento, né, novamente. E aí tu vê a bola de boliche e a pluma, né, se comportando um pouquinho, ou melhor, bem diferente do inicial. Então, quando ele larga, tu observa que tanto a pluma como a bola de boliche, nesse ambiente sem nenhuma resistência do ar, ou com uma resistência do ar muito pequena, melhor dizendo, elas praticamente caem juntas, certo? Né? Uma diferença praticamente imperceptível entre as posições dela, e aí tu vê esses objetos, as plumas e a bola de boliche, chegando ao solo ao mesmo tempo, a partir da retirada do ar, a retirada da resistência do ar que ele fornecia. Então veja esse vídeo, ele é bem motivacional, ele é bem bacana, e aí tu
retira aquela ideia que a massa é importante na queda de objeto. Não importa a massa, certo? Numa queda totalmente livre, sem resistência do ar, a massa não interfere na queda dos objetos, certo? Continua sendo um objeto caindo em linha reta, vertical, e só o que interessa nesse ponto é somente a ação da aceleração, que aqui é a aceleração gravitacional, certo? Então é muito importante esse ponto, né? Quando tu retira toda a resistência do ar, tu vê só e somente só a resistência do ar atuando. Vale a pena ver esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas continuando o nosso ponto, 2 pontos conceituais sobre este movimento de queda livre que tu vai ter que estudar para fazer suas atividades na nossa disciplina, tá? Os objetos lançados de uma mesma altura chegam ao solo com a mesma velocidade, independente da massa. Obviamente, estamos comentando em um ambiente sem a resistência do ar, é o que a gente trata inicialmente na física. Não havendo resistência do ar, esses 2 objetos chegarão ao solo ao mesmo tempo. E os objetos, agora a segunda característica, né, o segundo item, os objetos que caem livremente sofrem a mesma variação de velocidade. Por quê? A mesma velocidade no ambiente sem a resistência do ar. Por quê? Porque eles estão em queda livre, sofrendo a mesma aceleração. Essa aceleração é bem conhecida por vocês já viram no ensino fundamental, no ensino médio, é a aceleração da gravidade, que se nós utilizarmos o nosso eixo cartesiano Y, o eixo cartesiano vertical, né, o nosso eixo cartesiano Y para cima, certo? Nós usar a referência correta, né, o eixo do Y, perdão, para cima, ela tem um valor negativo por estar indo contra o eixo cartesiano. A aceleração gravitacional, ela tem um valor de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque ela está indo contra o eixo cartesiano Y, certo? Isso é um item matemático importante que vai te ajudar de forma plena, certo? A resolver as atividades que se propõem logo a seguir, tá? Bom, o que acontece com a velocidade, então, deste objeto? Se um objeto qualquer é lançado, ou melhor, liberado do alto de uma montanha, a sua velocidade que ele vai adquirindo a cada instante é diretamente relacionada à aceleração vezes o tempo deste objeto, o tempo de queda que esse objeto está sofrendo. Se a gravidade é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Se ficar 10 segundos caindo, obviamente a sua velocidade final será menos 98 metros por segundo. É uma velocidade extremamente grande, certo? Então, aqui do lado tem uma imagem que mostra a variação, né, de velocidade, né, de um objeto que é lançado aqui no topo, aqui em cima, certo? E aí ele vai, a cada segundo, ganhando incrementos de velocidades iguais a 9,8, no tempo 2 mais 9,8, quer dizer 9,6, no tempo 3 mais 9,8 metros por segundo, que dá 29,4, mas a sua gravidade mantida sempre a mesma, porque a gravidade não varia de forma significativa, né, nas altitudes que o ser humano consegue trabalhar, até mesmo dentro de um avião, a velocidade constante, tu viajando, por exemplo, de Caxias até Nova York, que seja, não haverá uma alteração significativa da gravidade, você não ficará mais leve, você não terá sensações diferenciadas em um avião a velocidade de cruzeiro, mesmo a milhares de pés de altitude, tá? Então, sem problemas, podemos usar uma gravidade como menos 9,8 metros por segundo ao quadrado de forma muito constante, certo? E aí, se nós fizermos um gráfico desta velocidade, eu quero que vocês observem isso aí, certo? A velocidade, ela varia, esses incrementos interessantes ali que nós já comentamos, e ela faz uma função linear, essa que vocês já trabalharam na nossa primeira parte da disciplina, como mostra o nosso gráfico, ela segue um y igual a x mais b, certo? Em que o o y é a velocidade, então é a nossa variável dependente, o x é o t, a nossa variável independente, o a seria a aceleração da gravidade, né, no caso seria o g, e o b seria a sua velocidade inicial, é o ponto que toca no eixo do y,
certo? É o ponto que toca, melhor dizendo, no eixo do V, certo? Então, tu conseguiria montar essa equação bem facilmente, se tu quiser, né, revise num livro de física, qualquer livro de física 1 é possível, mas tu teria a velocidade final igual a velocidade, a aceleração gravitacional vezes o tempo mais a velocidade inicial, certo? Então, seria y igual à velocidade que tu procura, tua variável dependente do tempo, v igual a gravidade, então, né, o x seria o tempo, variável independente, mais o ponto que toca no eixo do y, que aqui no nosso caso é o ponto que toca no eixo do v, tá? E nesse caso específico, como ele é largado, ele é somente liberado, ele sai com uma velocidade inicial igual a 0, certo? Então, bem tranquilo de tu observar esse movimento, tá? Se tu também analisar agora como a posição se comporta, quando liberado de uma velocidade inicial igual a 0, quando liberado de uma posição inicial igual a 0, nós vamos estabelecer que o ponto mais alto é o início da jornada de queda da bolinha, aqui nessa nossa figurinha lateral, certo? Então, ali se ali é o 0, e a velocidade vai aumentando 9,8, a distância, certo? A distância vai variando em incrementos proporcionais a um tempo quadrado, certo? Então, se tu observar a distância y, distância vertical de queda, se eu considerar meu ponto inicial lá em cima, posição inicial 0, certo? Eu tenho que esse y é dependente de um tempo ao quadrado, certo? De um tempo ao quadrado, certo? E aí tu tem toda a parte na frente do quadrado, certo? Igual a uma constante, que seria 1/2 da gravidade. Isso é bem importante, tá? Então, se tu lembrar a função quadrática, já apresentado para ti, hoje, né, você já deve ter feito várias atividades de funções quadráticas, a função quadrática é igual a y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Transportando essa função quadrática para esta equação da física, nós teremos o y, o eixo cartesiano, que mostra a posição da bolinha, não confundir o y da física com o y do x, esse y é posição vertical, tá? Ele é igual a 1a, esse a é 1/2 vezes a gravidade, é uma constante que tu tem ali, esse valor não varia, ele é o que dá o perfil da equação, né? E não tem b e nem c, porque essas variáveis, certo? Essas variáveis, elas são relativas, no caso, lá na física, a gente aprofunda a velocidade inicial e a posição inicial. Então, nesse nosso movimento, em que nós só estamos esperando um objeto cair de uma determinada altura, independente que seja essa altura, a equação y igual a 1/2 de gt quadrado, onde o y é a variável dependente, onde o t é a variável independente, e o 1/2g é a constante que está na frente da variável independente ao quadrado, é já factível encontrar uma equação, né, uma função conforme ao gráfico quadrática, certo? Uma função, né, que se representa uma espécie de uma equação singular, uma parábola, certo? Então, muito simples de trabalhar, tanto a velocidade, o comportamento da velocidade, como o comportamento da posição para o movimento de queda livre, com duas equações extremamente simples, principalmente quando esse objeto cai com uma velocidade inicial igual a 0, tá? E aí eu recomendo a vocês, tá, uma leitura adicional do livro Física Conceitual, capítulo 3, subcapítulo 3.4, as páginas 51 a 55, amplamente disponível em nossa biblioteca virtual, pode acessar, certo? Está lá. E mais 2 vídeos de reforço sobre essa atividade, ok? Segue, tem um próximo vídeo daqui a pouco para você. Esse foi só para te introduzir a ideia do momento de queda livre. O próximo é sobre a atividade da sua disciplina, ok? Vejo você até o próximo vídeo.